Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre o jejum poderoso que causa 5 reações espirituais extraordinárias. Você sabia que por causa desse jejum poderoso, começa-se na sua vida a acontecer 5 coisas extraordinárias da parte de Deus? Fica comigo e você vai descobrir quais são as 5 reações espirituais por causa desse jejum poderoso. Eu tenho certeza que quando você ouvir essas 5 reações espirituais por causa do jejum, vai te dar vontade de jejuar. Eita, glória a Deus! Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 2, que diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Esse texto você conhece, é de Jesus. Jesus foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, aí depois Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois da vida de Cristo, teve reações espirituais extraordinárias da parte de Deus. Então, preste atenção agora. O que acontece quando você jejua? 5 reações poderosas por causa do jejum poderoso. Primeiro, eu vou lhe dizer qual é o jejum poderoso. Depois, eu vou lhe dar as 5 reações. O jejum poderoso é aquele jejum ou que você faz um jejum só de tomar água. Você não vai comer nada. Pastor, mas nem pão. Nem um pinguinho de arroz. Mas, pastor, nem uma farinhazinha, nem farinha. Nem farinha torrada, nem farinha crua, nem nada. Só vai tomar água. Esse jejum é para quem toma remédio, para quem tem problema de saúde. Aí, na hora de você tomar o teu remédio, você não pode ficar sem o remédio, então você vai tomar água. E você vai fazer esse jejum durante 7 dias, sem tomar água até 3 horas da tarde. Desde a hora que você for dormir. Que hora que você dorme? Pastor, eu durmo 8 horas, 9, 10, 11, meia-noite. É até meia-noite, porque tem que começar o jejum no máximo até meia-noite, no máximo. Aí você vai orar, você vai falar para Deus: Deus, a partir de agora eu estou em jejum, vou tomar só água por causa dos meus remédios. Não vou comer nada até 3, 4 horas da tarde. Aí você vai se deitar e vai dormir. Quando você acordar, você não vai comer nada. Se der sede, você toma água. Se der a hora de você tomar o remédio, toma água, mas vai ficar em jejum, só tomando água. Até 3, 4 horas da tarde. 3, 4 horas da tarde, você vai entregar o seu jejum, aí você vai tomar suco, comer o que você quiser. Esse é o primeiro dia. Quando chegar à noite de novo, você vai fazer a mesma coisa, vai falar com Deus, vai começar o jejum até o outro dia, 3, 4 horas da tarde, por 7 dias. Ou, se você aguentar, por 10 dias, 15 dias. Eu já fiz esse jejum por 18 dias. Aí depois eu fiz outro tipo de jejum que eu vou explicar para você também agora. O segundo tipo de jejum poderoso é você jejuar sem tomar água e sem comer nada. Mas pastor, aguenta.
até 3, 4 horas da tarde. Você pode fazer por no mínimo 7 dias, até 3, 4 horas da tarde. Depois das 3, 4 horas da tarde, você vai tomar água, você vai comer. Quando chegar a noite, vai começar de novo, até 3, 4 horas da tarde, por 7 dias. Pastor, mas eu aguento mais, então faça por 10, 15, 18 dias. Sem tomar água e sem comer nada. Sem tomar água e sem comer nada. Eu já fiz também esse jejum também. Sem comer nada e sem beber nada por 18 dias, até 3, 4 horas da tarde. Agora eu vou te revelar as 5 reações espirituais. Pastor, agora eu quero saber o que acontece depois que fazer esses jejuns. A primeira coisa que acontece depois que você fizer esse jejum, você perde o medo do diabo. O que, pastor? Perde o medo? Perde. Você que tem medo de orar no escuro, você que tem medo do diabo, antigamente, quando eu via aqueles programas evangélicos expulsando demônio, eu já tirava daquele canal. Eu ficava morrendo de medo. Eu tinha medo. Mas depois que eu fiz esses jejuns, o medo desapareceu. Se você tem medo do diabo, se você tem medo de obras de macumba, feitiçaria, magia negra, se você tem medo de espíritos, de demônios, se você tem medo de orar à noite, essa é a primeira reação espiritual. Você não vai ter mais medo do diabo. Você não vai ter mais medo das coisas espirituais das trevas. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Oh, aleluia. Mas antigamente eu tinha. Você tem medo, pastor? Eu tenho medo que eu não oro no escuro de jeito nenhum, pastor. Então, faça esse jejum poderoso. Que a primeira reação que você vai ter, você não vai ter mais medo do diabo. Não vai ter mais medo de orar no escuro. Pelo contrário, você vai ter prazer de apagar a luz, de orar no escuro e de falar com Deus. E se você pressentir algo espiritual das trevas, você vai continuar falando com Deus, pensando na glória de Deus, e o mal vai embora e não vai voltar mais perto de você. E quando voltar, ele chega perto para tentar te fazer medo. Mas aí você está ali ligado com Deus, na oração, no escuro, o inimigo vai embora de novo. E você não vai ter mais medo. Você não vai ter mais medo de orar por pessoas. Porque tem pessoas que até ora, mas tem pessoa que tem medo de orar por alguém e alguém cair endemoniado. Ai, pastor, cruz credo. Já pensou se eu colocar a mão sobre alguém cair endemoniado e o demônio se manifestar, pastor, Deus me livre. Tem gente que tem medo disso. Não é verdade? Comente aí se você tem medo. Comente aí se você tem medo de orar no escuro. Comente aí se você tem medo do diabo ou se você não tem medo. Essa é a primeira reação. Quando você faz um jejum poderoso, você não tem mais medo do diabo. Não tem mais medo de espíritos, de demônios. Não tem mais medo de obras malignas, nem nada, porque você vai ter uma confiança tão grande, mas tão grande em Deus, que você não vai ter medo das obras das trevas. A segunda reação poderosa que acontece, meu Deus, quando você... A segunda coisa que acontece quando você... A segunda reação, você fica cheio do Espírito Santo de Deus. Mas você fica cheio do Espírito Santo de Deus demais. Você começa a ter muita autoridade, muita unção, muito poder. Você começa a ter visões.
revelações. E você começa a ouvir a voz de Deus. Mas, pastor, a gente ouve a voz de Deus? Como assim? Mas, pastor, aquele Deus que falou com Moisés da Bíblia é o mesmo. A gente ouve a voz de Deus, mas como assim, pastor? A voz, o mesmo Deus que falou com Salomão, sim. O mesmo Deus que falou com Noé, sim. O mesmo Deus que usava Davi, sim. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Mas, pastor, você já ouviu a voz de Deus? Já. Eu já ouvi a voz de Deus, a voz. Deus, ele fala através da voz de dois jeitos. Ele pode falar dentro da sua mente, e dentro da sua mente, você ouve uma voz falando com você. E a voz de Deus. E na hora que você ouve a voz, você sabe se é de Deus. Você sabe. Deus, ele se dá a entender-se quando ele está falando dentro da nossa mente. E o segundo jeito é que nós ouvimos a voz de Deus nos nossos ouvidos. Nos nossos ouvidos nós ouvimos a voz de Deus. Deus, ele é real. Deus, ele é o Deus que está escrito na Bíblia nos tempos passados. Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele fala conosco. Eu já ouvi a voz de Deus. E aqui tem muitas pessoas que já ouviram a voz de Deus. E tem pessoas que não acreditam. Mas tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus. E essa é a segunda reação de você fazer esse jejum poderoso. Você fica cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de você ouvir a voz de Deus. Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Quando você ouve a voz de Deus, você não esquece nunca mais. É impressionante. Você não esquece nunca mais quando você ouve a voz de Deus. Você não esquece mesmo. Essas 2 vezes que eu ouvi a voz de Deus, parece que foi ontem que eu ouvi. E Deus, quando ele fala, fica gravado no seu coração, fica gravado na sua mente. Você não esquece de jeito nenhum. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ter visões, revelações? Quer ser usado por Deus, usada por Deus? Essa é a segunda reação do jejum poderoso. Você fica cheio do Espírito Santo. A terceira reação, por causa desse jejum poderoso, é que a sua vida, meu Deus do céu, e essa terceira reação é o que todo mundo quer. Essa terceira reação que eu vou te revelar agora é o que a maioria das pessoas quer. Mas antes de eu te revelar essa terceira reação, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar, elevar a sua vida espiritual. Também comente aí, quais são as suas experiências quando você jejuava? Quais são as suas experiências quando você jejua? Porque, com certeza, aqui tem pessoas que agora estão em jejum. Tem pessoas que estavam jejuando. Tem pessoas que já jejuaram. Mas tem pessoas que ainda nunca fez um jejum. Tem pessoas que até têm vontade, mas ainda não jejuaram. Comente aí. Eu quero saber. E nós, desse canal, queremos saber o que você já fez. Já jejuou? Ainda não jejuou? E o que aconteceu de coisas extraordinárias quando você jejuou?
E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E ó, cadê o teu joinha? Cadê o teu like? Dê o teu joinha aí. A terceira reação espiritual que acontece quando você jejua, a sua vida fica destravada. Mas pastor, a vida fica destravada? Fica destravada, desamarrada e desbloqueada. Tem pessoas que vivem com a vida travada, bloqueada e travada. Mas quando você faz esse jejum que eu te revelei, a sua vida fica destravada. Você começa a vencer, sua vida fica desbloqueada, você começa a conquistar. A sua vida, ela começa a ficar desamarrada. Você começa a ter sucesso na vida. Então, faça um desses dois jejuns, ou só tomando água, ou não tomando água e não comendo nada. Faça. E você vai ver esse terceiro resultado na sua vida. Pastor, a minha vida está travada, eu não consigo emprego. Faça esse jejum que a sua vida vai ser destravada. Pastor, eu estou doente, pastor, eu sinto dores. Faça esse jejum que a sua vida vai ser destravada, porque esta enfermidade pode ser enfermidade espiritual. Mas, pastor, tem enfermidade espiritual? É claro que tem. Tem. Tá na Bíblia? Tá. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Havia uma mulher e esta mulher, ela andava curvada. Ela não conseguia ficar ereta. Ela ia nos médicos, tomava remédio, não adiantava nada. Porque o problema era espiritual. Era o espírito que colocava essa doença nela. Quando Jesus mandou aquele espírito embora, a doença saiu dela. Ela foi curada. Então, tem doenças, tem problemas, tem portas fechadas, que são espíritos que travam a vida, amarra e bloqueia a vida da pessoa. E a terceira reação espiritual, quando você jejua, a sua vida fica desbloqueada, desamarrada e destravada. A quarta reação espiritual, de quando você faz esse jejum poderoso, olha, a quarta reação é forte. Por exemplo, você está nesse jejum, ou você fez, e você acabou de fazer o jejum, ou você está em jejum, e você está em uma condução. Se você vê gente desmaiando do lado, do seu lado, é espírito que está caindo por terra. Essa é a quarta reação espiritual. Quando você fica perto de alguém, que alguém tem algum espírito, o espírito começa a se manifestar. E se você colocar as mãos sobre alguém, se esse alguém tiver algum demônio, o demônio se manifesta. É impressionante. Impressionante! Olha, as coisas espirituais, são muito legais. É muito legal as coisas espirituais. Mas, pastor, como assim legal? Legal porque é coisa fora do comum. Você sabia que os demônios falam? Pastor, o demônio fala? Sim, o demônio usa a boca de alguém. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Fora da Bíblia, na vida real, é a mesma coisa. Certa vez, eu estava naquele jejum poderoso e eu
e várias pessoas já tinham orado por uma pessoa e não tinha acontecido nada. E eu fui e pediram para eu orar. E eu estava naqueles dias de consagração, jejum. E eu fui lá. Quando eu coloquei as mãos, o Espírito pegou aquela moça. E o Espírito falou o nome do quem ele era. Ah, pastor. Um Espírito fala? Fala. Coloquei as mãos, eu estava no jejum poderoso, e a reação teve. O demônio caiu por terra. Mas, pastor, qual o mistério de colocar as mãos sobre alguém, se tiver naquele jejum, naquela consagração, e o espírito imundo se manifestar? É que na tua vida, o teu espírito vai estar tão cheio de luz de Deus, tão cheio do poder de Deus, da unção de Deus, que o espírito não vai aguentar a unção que está na sua vida, e quando você levantar as mãos, o espírito se manifesta. Por causa da luz que está na sua vida, a luz de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo. Aí o Espírito se manifesta. E aí você vai lá e fala: sai dele, ou sai dela, demônio, em nome de Jesus, e o demônio sai. Só que vai ter demônio que vai tentar te encarar. Vai ter demônio que vai tentar fazer você duvidar da autoridade que está na sua vida. Como assim, pastor? Quando eu fui expulsar aquele demônio que se manifestou, mesmo eu estando em jejum, consagração, o demônio disse: você não tem autoridade para me expulsar. Aquele espírito tentou colocar dúvida na presença de Deus na minha vida. E na hora, olha, é impressionante. Você que não acredita em coisas espirituais, eu não estou contando do que eu vi, eu estou contando do que aconteceu comigo. Naquela hora que aquele espírito disse para mim: você não tem autoridade para me expulsar. Na hora, eu senti o Espírito Santo muito forte, e o Espírito Santo me impulsionou a dizer, e eu disse assim: eu não tenho autoridade, mas Jesus Cristo tem. Sai dela em nome de Jesus. E o Espírito saiu. Então, o demônio, ele tenta intimidar você. O demônio, ele tenta fazer com que você duvide da autoridade que está em você. O demônio tenta fazer você duvidar do poder que já está em você. Então, toma cuidado que um espírito maligno, ele encara você sabendo que a autoridade está em você, mas ele tenta colocar dúvida em você para você ficar com a dúvida. E se entrar dúvida no seu coração, o demônio não sai, porque você está com dúvida. Tiago disse que aquele que duvida é como a onda do mar, vai para lá e para cá. Mas quando você está cheio da graça, você tem certeza que você está com unção, com o poder de Deus, com a glória de Deus, principalmente se você estiver em jejum. Nunca vá em uma casa fazer uma oração por alguém que está perturbado espiritualmente, se você não estiver preparado. Se você não estiver preparado, de preferência, vá em jejum. Se você for fazer uma campanha em um lar, onde aquele lar está perturbado, cheio de problema, não vá sem consagração. Agora, se você já tiver feito aquelas campanhas de jejum 7 dias,
15 dias de jejum e você terminou o jejum, pode ir sem estar em jejum. Por quê? Porque você já está cheio do poder de Deus. Agora, se você está vazio, se você não tem fé suficiente, então é melhor você ir em jejum para fazer uma oração pelaquela casa que está perturbada com espíritos. Então essa é a quarta reação quando você faz um jejum poderoso. Quando você chega perto de alguém que tem um espírito escondido, o demônio se manifesta. Ou quando você coloca suas mãos sobre alguém e que alguém tem algum demônio escondido, o demônio se manifesta. E você expulsa em nome de Jesus. A quinta e última reação que acontece quando você faz esses jejuns poderosos é que você começa a ter sensibilidade espiritual. Você chega em um ambiente, você já sente se aquele ambiente está pesado, com trevas, ou está leve com a glória de Deus. Você sabe a diferença. E você tem uma sensibilidade espiritual muito forte. Você sente arrepios que é de Deus. E você sabe se ali, mesmo você não vendo, mas você sabe que tem espíritos naquele lugar quando você chega por causa da sensibilidade espiritual, por causa da reação do jejum que te causa sensibilidades espirituais do ambiente. É impressionante. Essa é a quinta reação que acontece com você quando você jejua, o jejum poderoso, você começa a ter sensibilidade fortes, sensibilidades espirituais do mundo espiritual. Então tá aí 5 reações espirituais de que você tem quando você faz o jejum poderoso. Vale a pena jejuar. É preço, não é fácil. Mas quando você jejua, é tão bom, mas é tão bom que o mundo espiritual se abre para você. Deus, ele faz você ter mais comunhão com ele. É algo fora do comum, é extraordinário quando você faz o jejum poderoso. Faça um teste. Faça aí um jejum dos 7 dias. Depois você me conta o que aconteceu. Se inscreva nesse canal. Deus abençoe. Dê um joinha. Compartilhe esse conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.